Saravá, meus irmãos, Saravá Umbanda, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui na tenda de Umbanda Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta para bater um papo com a dona Nair, com o seu Idair, para contar um pouquinho da caminhada deles, contar um pouquinho da história e tirar, por que não, algumas dúvidas que incomodam aí muitos médiums nessa caminhada evolutiva que é os mistérios da nossa religião, os mistérios da Umbanda. Bom, primeiramente, sua bênção. Que Deus abençoe e ilumine seus caminhos, muita paz. Muito obrigado, vó. Seja muito bem-vinda, sua bênção. Tem uma pergunta que eu vou fazer, vocês podem até responder se sentirem mais à vontade, podem ficar tranquilos, não precisa ficar nervoso, nervosa, que é como foi os primeiros passos na religião, como que vocês chegaram aí na Umbanda? Bom, eu cheguei na Umbanda por motivo do meu filho Paulo. Ele estava internado no Hospital São Paulo e eu então tive que procurar todos os meios. Foi aonde que consegui encontrar um terreiro de Umbanda de Pai Oriente, no Ipiranga, e aonde foi que eu consegui a cura dele, com 3 sapos. Foi uma missão muito triste, porque todo dia eu encontrava um sapo. Mas aquele dia que eu procurava, nem a vila toda da Arapuá não conseguia achar o sapo. Aí que eu chamei os baianos e ergui a casca e já conhecia aquele tamanho de sapo, montanha. Foi onde que eu levei no terreiro para fazer a cura. E ele foi curado e fortificado, que hoje tem até neto, graças a Deus. Esse foi o início da minha querida Umbanda. Maravilha. E o vosso, vó, como que vós chegou na... Eu fui também porque ele ia, aí eu também comecei a ir. Mas eu sentia assim, eu tinha uns desmaios, umas coisas, e eu achava que poderia ser espiritual. Porque dentro da minha casa eu incorporava, mas eu recebia assim, tudo cemitério. Sempre almas, e almas que trabalhavam, trabalhadora que trabalhava dentro da minha casa, sabe? E quando vocês começaram a visitar, a que a gente vê hoje a Umbanda ela vai modificando da Umbanda que vocês conheceram lá atrás, né? Isso faz quanto tempo mais ou menos que vocês... 68 anos. 68 anos atrás. E eu posso fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade? Hoje, até aqui mesmo na tenda de Umbanda Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta, a gente tem um dia que os filhos vêm, os filhos que estão começando agora na religião, e eles vêm fazer um desenvolvimento, que é aprender até mesmo a entender essas energias, como a avó falou que ela sentia esses sintomas de mediunidade. Antigamente, lá atrás, existia desenvolvimento, era diferente, como que funcionava? Existia o desenvolvimento, mas era muito caótico, muito atrasado. Sim. Porque a pessoa pegava, o chefe de terreiro pegava a pessoa para o braço, girava e largava, porque a pessoa ia se batendo para todas as paredes, caía, levantava. Isso aí já vai ficar bom, vai ficar um grande médium. Mas não era nada disso. A pessoa se batia de tropeço em si próprio, e muito um batendo no outro, era esse meio. Porque hoje a Umbanda, graças ao nosso Pai Oxalá, que nos orientou, ela é mais para frente, quer dizer, que não tem mais aquela coisa do chefe de terreiro deixar o médium caído, depois ele levanta. Não é assim. Hoje eles tomam muito cuidado, já é diferente, com mais carinho, com mais amor, com mais frequência de vir em outros dias, e procurando mostrar para ele o banho que é necessário. Por que o banho é necessário? Não é tão necessário como é para os espíritos. Não é. Mas sim, é uma obrigação para fazer o médium se limpar a matéria e comparecer dentro do terreiro mais suave, mais limpo, sem aquele suor. Isso que é o banho de defesa. Mas se não puder, não precisa acender vela para trabalhar com guia, não precisa acender fogueira e não precisa nem matança, não precisa nada. No tempo passado havia assim, a matança do
do galo, da galinha, do galo preto, do cabrito, para que ninguém sabia. Era um exagero a matança de animais. Hoje não. Hoje, graças ao evento, estão muito mais livre e mais concedido, mais esclarecido. Certo. Hoje, aqui na tenda de Umbanda Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta, tem aproximadamente entre médium em desenvolvimento, médium que atua nessa linha do passe, aproximadamente de 80 a 100 pessoas, mais ou menos. E muitos deles, eles não conhecem a história da tenda de Umbanda Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta. Eu queria, se você pudesse, eu sei que é uma história longa que o vô falou para mim, mas contar pra gente um pouquinho de como começou a tenda de Umbanda Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta. Foi muito maravilhado. Nós estávamos no santuário quando veio o senhor Ogum das Pedreiras e o Caboclo da Pedreira e anunciou com a senhora Nair Pedro, minha companheira. E aí, vocês começaram a tocar o trabalho no santuário? Trabalhamos muito no santuário. E eram... Desculpa, pode falar, desculpa, perdão. Eu e meu genro, minha filha, nós começamos, e esses meninos eram pequenos, então ia todos e voltava. Todo aquele bar de chuva, de bar de qualquer coisa, e alugava isso, alugava aquilo. Foi um pouco de sacrifício, mas valeu a pena maravilhosamente. Que encontramos paz de espírito e já conseguimos alugar isso aqui. Certo. E assim, eram poucas pessoas, vó, naquela época que frequentavam? Naquela época eram poucas pessoas, mais em família. Mais para a família. Exatamente. Inclusive a gente começou o trabalho, foi na casa da Bárbara. Sim. Não foi nem no santuário, foi na casa da minha filha Bárbara. A gente começou trabalhando lá, não sei se vocês lembram. Sim. E o trabalho da gente era mais em família. Certo. E hoje, vó, assim, passam aí dia de trabalho aberto para o público, aproximadamente aí de 100 a 120, 140 pessoas que chegam, muitas vezes, que vêm procurar a casa. Às vezes as pessoas vêm com muita dor, vêm arrasado emocionalmente, espiritualmente, e quando saem daqui, elas saem revigoradas, aliviadas. Sim. Como é para vocês que foram ali, que deram esse pontapé inicial, ver que tanta gente pode ser ajudada, né? Então, mas veja bem, o trabalho em si, geralmente, é para ajudar. Sim. Então já está dizendo, ajude. Então, todos que vêm e têm o seu merecimento, eles são atendidos e recebem a caridade que eles vieram buscar, né? Porque é assim, isso também não depende só da entidade estar trabalhando para você, depende do seu merecimento. É porque também, Val, não adianta a pessoa ela vir pedir ajuda e ela receber um direcionamento e ela lá fora, né, fora da casa, fazer o contrário, né? É uma junção, né? Depende das duas partes, né? Isso, porque isso tudo vem de dentro de si próprio, cada um tem a sua defesa, é saber usar, né? Sim, maravilha, maravilha. Porque senão não dá. Só quero explicar e conversar com todos e mostrar para as pessoas muitas das vezes vêm aqui no terreiro e falam, não fui bem recebido ou fui bem recebido, mas não é a pessoa, nós aqui do terreiro, que chotamos, não. É a parte espiritual. Nem todos, aqueles que vêm será bem recebido, é porque eles vêm e é alimentado pelos que estão aqui, os guardiões. Porque aqui é guardiões que trabalham com firmeza. Se as pessoas hoje e ontem, e muito atrapalhado dos outros tempos, nós não tínhamos cafua. A cafua se representa firmeza, segurança, atendimento dentro do conceito espiritual e dentro da casa de Pai Oxalá. Por isso nós temos a cafua. Naquele tempo nós não tínhamos. Então, ficava de um lado para outro, correndo daqui, correndo de lá. Mas depois que afirmamos a cafua, que temos os guardiões aí, então aqui hoje foi concentrado e estamos bem enumerados de pessoas que vêm. Aqueles que não ficam porque não é permitido. Certo. Tá bom?
Eu posso, antes da gente encerrar, eu posso abrir oportunidade para receber mais algumas perguntinhas? Para a gente já aproveitar o diálogo. Você quer passar alguma pergunta? Eu queria perguntar, para aproveitar o canal, aproveitar essa entrevista maravilhosa de aprendizados com meu sogro e minha sogra, que estão dentro da Umbanda há muito tempo, me ensinaram bastante também. Eu queria perguntar para minha sogra que ela explanasse, que a gente às vezes fala muito nesse assunto, e eu sinto muito aqui dentro da casa, você mesmo, Daniel, está de testemunha, da incorporação. A gente fala assim, não, tem que incorporar, tem que fazer assim, porque o outro se mexe um pouquinho e já está com o guia perto. E o outro se joga e cai, bate a cabeça na parede e tal. Então eu sinto muito, às vezes, a relação da minha sogra, muitos anos dentro da Umbanda, dona Nair, e não tem, a entidade vem, tem que cercar, porque a entidade vem brusca, até tomar ela. E o que acontece comigo também, é o que eu sempre coloco, que é o que acontece comigo, que eu não tenho esse discernimento. Se isso é de pessoa para pessoa, ou não é, tá errado, não pode ser. Você responde? Pode falar, avó, pode falar. É o seguinte, o choque da espiritualidade é esse sistema. A pessoa fica inconsciente na hora desse choque. Então ela não consegue o equilíbrio. E a maioria das vezes são assim, a não ser aquelas pessoas que são muito calmas, estudam muito, então tira mais calmo. Mas geralmente a espiritualidade, quando ela vem, é um choque que dá de espírito para o espírito da pessoa, do médium, né? E é onde eles levam um baque e perdem a consciência. Mas isso não é errado. Não é errado. Mas é claro que isso aí, com o passar do tempo, tem pessoas que se equilibram e conseguem ficar, como diz, a espiritualidade trabalhando e não te afeta. Mas isso precisa muito... vai adquirindo uma maturidade mediúnica, né, vó? Exatamente, porque aí você já, na hora que chega, você já se equilibra. Então você não perde a consciência, não é? Aí a entidade trabalha, você deixa ela trabalhar, mas você fica na sua. Mas é um choque que realmente, que eu até hoje, eu levo umas capotes, se deixar... Nossa! E assim, vó, uma coisa que é muito importante a gente falar para esses filhos que assistem a gente é que às vezes o filho está começando agora na corrente e aí ela tá ali, tá meio que com medo se é ela, se é o guia, e aí ela acaba olhando para o lado e vê um outro irmão que já está há algum tempo, recebe um caboclo. Aí o caboclo levanta o braço. Aí ela se sente na obrigação de falar, mas o meu caboclo não levanta o braço. Assim, às vezes os filhos mesmo acabam... sim, né? as pessoas ficam, né? Isso é normal, né, do ser humano. Porque, e nem tudo, porque não é todos os caboclos que fazem o mesmo gesto. Cada um tem o seu jeito, né? O seu interjeito. Sim. Então, mas os médios, eles querem achar alguma coisa para se comparar. Sim. Né? Para dizer, não, eu estou certo. Não, mas não é assim, porque cada um é do jeito, né? Sim. Vô, eu queria pedir se você podia dar alguma dica para esses filhos que estão começando agora. O que eles podem fazer para tentar diminuir um pouquinho essa ansiedade aí de chega aqui, acha que já tem que incorporar no primeiro trabalho? É assim, eu vou falar do Caboclo Pena Preta, que quando ele veio, eu fui avisado por um outro espírito que se anunciava como Cantagalo. Um espírito um médium que trabalhava com muita calma, com muita paciência, era um professor na mediunidade para com todos, lá no terreiro de Pai do Oriente. Então foi lá que o Caboclo Pena Preta me procurou e me escolheu como devento dele, que ele é um caboclo que veio lá do Peru, lá daquelas machadas de coisa, veio, então procurou. Então, eu quando vi que ele vinha em cima de mim,
eu rebatia, eu não queria aceitar. Eu tinha medo, ele era um jovem, ele é um jovem forte, todo enfeitado, então ele vinha e nós se batia. Eu não aceitava, ele queria trabalhar comigo, tomar a minha mente para passar a mensagem, e eu não aceitava. Então ele me tacava lá, pulava para cima, batia no telhado, caía de ponta cabeça. Mas nunca me machuquei. Mas foi até que um dia esse canta-galo chegou para mim, que trabalhava com um médico chamado Sr. Lourenço. Ele falou: filho, não é assim. Você aceita ele, porque ele é um grande médico, ele te escolheu, ele é um grande protetor seu. Ele te escolheu e vai ser o teu chefe de cabeça. Eu falei: não é possível. Ele veio todo ordenado, com um cinturão, com a cabeça de bicho histórico, os braços cheios de ouro, corrente no pescoço de ouro, com essa tanga que tem uma coisa preta só, e ele avança em mim e quer me pegar assim, então eu saio fora. E foi onde eu bati as cabeças para dentro. Até que o canta-galo falou para mim, eu fui me acalmando, trabalhei com ele até hoje, graças a Deus. Sou muito feliz com ele. E tem mais alguma pergunta? Desculpa. E ele é meu protetor até o dia da minha encarnação. E leva o nome da casa, né? A minha casa, essa casa que fundamos ela está no astral já. Sim. Está concebida no astral. Quando se funda uma casa assim de caridade para a família, junto, e depois vai associando, ela vai para o astral. Sim. Eu posso dizer isso, que foi confirmado em todo lugar. Eu faço desdobramento, vou e volto. Entendi. Eu já estive no umbral e já estive nas pirâmides fechadas, que o único lugar que fecha espírito e prende eles é a pirâmide do Egito. Deixo bem esclarecido para todos os médios e todos os chefes de terreiro que essa é a verdade. O desdobramento é muito, muito gratificante e é um aprendizado muito bom, porque a pessoa sai e sente evoluído. A evolução hoje em dia é a maravilha disso. É o desdobramento, porque eu saio deitado na minha tarimba, eu venho aqui e tenho provas disso. Dele. Vou aproveitar que vocês estão aqui, eu vou abusar na pergunta. Então. Abusa aí, Pode falar. Eu gostaria de saber o que os médicos devem fazer para não cair na armadilha do orgulho e da soberbia. Se vocês poderiam dar algumas dicas para quem está iniciando e para aqueles que já estão há muitos anos nesse processo de mediunidade e dando passe, inclusive. Porque esse muitas vezes é um ataque que às vezes até o médium mais antigo sofre, né? Porque às vezes, muito do que o pai Wilson fala, ele fala assim, às vezes o médium ele já tem uma rodagem e aí ele para e fala: não, eu já sei tudo, eu não preciso ir no desenvolvimento, eu não preciso estudar. Isso acontece, né? Aqui em né? muitos terreiros, que a pessoa acha que se pondo bastante guia no pescoço, já ele é chefe, já é conhecedor de tudo. Não é assim, meus filhos, não é. O conhecimento é de cada um, pai de cabeça, que traz a validade por ordem do Pai Oxalá. Sem isso não há nada que possa nós contestar. Não pode. Nós não podemos fazer nada disso e chegar, não, eu sou. Não, o guia sabe, eu não sei nada. Eu não sei nem acender uma vela. Certo? Sim. E a avó veio, achou que ia ficar quietinha, eu não vou deixar ela ficar quietinha não, só ouvindo. Vó, o que você acha que a gente pode falar para esses? Como a gente pode trabalhar o ego? É difícil também, né? Eu acho sim que o ego de cada um pertence a eles. Eles têm que se moldar, entendeu? Da melhor maneira. Como diz, se está prestando a caridade, está trabalhando no centro de Umbanda, é porque quer fazer de alguma maneira ajudar o próximo, não é? Então o que eles precisam fazer? Primeiramente fazer com amor. E não só a caridade dentro de um terreiro de Umbanda. A caridade está no dia a dia
dessa criatura com os seus irmãos de fé. Não é? Porque assim, não adianta, isso que a gente às vezes até bate bastante na tecla, né? Não adianta você vir aqui, fazer um trabalho mediúnico sensacional, e quando você sair dos muros do terreiro, da casa espiritual, você xingar o seu vizinho, não cumprimentar o porteiro, né? Fazer o inferno na vida das outras pessoas. Exatamente. Né? Então, esses médiums é onde eles caem nessa ganância de achar que é o melhor. Sim. Justamente porque a caridade, na realidade, ela começa sempre dentro da casa de cada um. Perfeito. O jeito que a pessoa vive em casa, o jeito que trata a sua família em geral. Essa é a verdadeira caridade. Sensacional. Né? Tem mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Vocês querem falar mais alguma coisa? Vovó? Que eu espero que essa casa aqui seja rápida e não nada para lá. Que não sei como. Tá, acho que tá. Essa é a pergunta que tá todo mundo ansioso, né? Eu queria, não como assim, porque eu fundei aqui, mas eu queria que ver ela como está, vai ficar lá. Porque aqui ela está bem protegida, bem situada, bem organizada e bem orientada pelos minha filha e a minha outra neta que está aí, o meu genro. Todos que trabalham com... E agora a gente ia encerrar, mas eu vou ter que fazer uma pergunta que me veio aqui, né? E quando você falou de família, né? A família, praticamente o terreiro, né? De Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta, tem uma grande parte da família, né? Filhos, neto, genro, enfim, tá todo mundo aqui trabalhando, né? Como é para vocês, bisneto, né? Então, enfim, como é para vocês? Às vezes assim, vocês quando vão, geralmente, claro, vocês não conseguem estar em todos os trabalhos espirituais, mas quando tem, por exemplo, trabalho na mata, vocês estão e vocês pé no chão, trabalham, enfim, como é para vocês olhar e ver, o que vocês sentem assim, de aonde chegou assim a casa, né? Toda a família junto na mesma missão. É uma lindeza, maravilha, maravilha mesmo. Ficamos muito orgulhosos dos nossos queridos netos, bisnetos, meu genro, minha filha, que trabalha, que põe isso aqui para frente com carinho, com amor e presta caridade, e eu fico muito feliz sabendo disso, que eu tenho em boas mãos. E você, vó, o que representa para a senhora? Para mim é um orgulho e uma continuação. Eu vejo em cada um trabalhando uma continuação da espiritualidade, se seguindo. Só que às vezes eu fico pensando que uma coisa só que eu acho que no terreiro está em falta. O trabalho sendo direcionado aos hospitais, aqueles doentes acamados, que estão praticamente no fim. Sem esperança. Sem esperança. Então eu acho que deveria ser direcionado mais os trabalhos das casas a essas pessoas necessitadas. Porque a oração, firmar uma vela, tem um poder enorme, sim, né? E com pode certeza transpor todos os muros do terreiro e chegar, como a avó falou, hein? Porque tem até pessoas que se recuperam só pela ajuda espiritual. Sim. Né? E se não tiver isso nas casas, eu acho que a casa está trabalhando um pouco irregular, ao meu ver. Maravilha, vamos evoluir. Você que é dirigente, que está assistindo o vídeo, que você possa ir, eu acho que direcionar também, não só aos hospitais, mas às vezes as pessoas que estão vivendo em situação precária na rua, as Sim. pessoas que às vezes têm vícios, enfim, que a gente possa Isso direcionar para todos, isso né? tudo é uma caridade, Sim. né? Não é a caridade só para aquele que vem na casa procurar. Sim. É a caridade no geral. Maravilha, maravilha. Recado dado, né, vó? Né? Eu gostaria, vó, minha mão tá gelada, mas eu vou pegar na sua mão aqui, ó. Eu gostaria de agradecer, agradecer a oportunidade do vô, da avó. Muito obrigado pelos ensinamentos, né? Porque às vezes pra gente pode parecer algo natural, mas que no dia a dia muitas vezes a gente acaba agindo no automático e não fazendo algumas coisas que são essenciais para essa caminhada na Umbanda, né? Eu vou pedir pra galera que tá assistindo a gente,
Não esquecer de se inscrever no canal, de curtir, comentar, compartilha com seus amigos, com o dirigente da sua casa. Lembrando que cada casa tem a sua doutrina, tem a sua maneira de trabalho, mas assim, a Umbanda é amor, é humildade, simplicidade, empatia. Então vamos juntos aí elevar esses ensinamentos que são ensinamentos de raiz, de 70 anos de Umbanda. Então assim, vamos compartilhar e vamos fazer a Umbanda crescer mais e mais. Axé. Axé. Você queria falar mais alguma coisa? Sabe? Eu curti. Pode falar. Está muito bom, muito louvado. Eu espero que aqueles filhos que saíram daqui e que foram para abrir terreiro, se fortaleçam espiritualmente, porque eu não queria ver um filho que já passou por aqui caído, como caiu outros que eu conheci, com tanta tristeza. Porque eu falei, não faça isso que você ainda não está preparado. Não, eu sei tudo, então não pode fazer mais nada. Isso é uma coisa que todos nós trazemos. Não podemos ter esse negócio, eu sei, eu vou fazer porque eu sei. Não. Só quem pode falar isso é o Pai, por ordem de Pai Oxalá. Por exemplo, Caboclo Pena Preta, Vó Catarina, o caboclo, o baiano, o boiadeiro, são todos esses que vêm na linhagem para nos orientar e fortalecer tanto a parte espiritual como os menos favorecidos que estão aí presentes, que não sabem se vai receber o guia ou não vai. O guia, quando a pessoa cai de pai, se estremece tudo, é choque do guia, do encarnado e do desencarnado. Porque eles reagem, eles veem uma coisa diferente nele. O frio que dá, congela-se nele. Então é isso aí. Mas com o tempo ele vai se aprimorando. É uma coisa maravilhosa. Para ser um médium, precisa ter paciência. E procurar a sabedoria nos livros. Um livro fechado não ensina nada. Se quem escreveu um livro é por ordem de lá de cima. Não é aqui da terra, não. Eu vou escrever um livro. Eu tentei escrever um livro. Está lá parado. Tenho que pedir licença para o astral para poder continuar. Entendeu? Eu iniciei. O dia que eu nasci, por que eu nasci, o que aconteceu. Mas parei, não consigo. Por quê? Vieram para mim e falaram, você pediu licença? Você comunicou com o astral? Não, então espera vir a sua hora. Mas nem tudo que está escrito também é assim, tem que avaliar direito. Peneirar, né? O livro, quando é escrito, a parte espiritual, ele tem nome e dirigente. Esse dirigente não é carnal, sim, é espiritual. Pai Benedito de Aruanda é um espírito que vem de lá, de conhecimentos muito de antiguidade. Ele era um desses grandes magos negros, conhecedor profundo, ele é do tempo dele. Então ele passou muitas mensagens maravilhosas, tanto do baixo como da luz. Agora, sem a permissão do Pai lá de cima, da ordem do maior, que é o Pai nosso poderoso, sem ordem dele ninguém escreve nada e ninguém faz nada. Porque uma escrita de livro não é para uma pessoa só, é para vários. Como é que eu vou ensinar você a roubar pelo livro, matar, tirar a vida do semelhante, tirar o bem-estar daquela família? O livro não ensina isso. Ele ensina coisas boas. Eu terminei um livro ontem para minha companheira. Maravilha. É isso? Fechou. Tudo na paz. Tudo na paz. Fechou? Obrigado. Fechou.